Gravador ativo. Registro histórico estratégico. Se você está ouvindo isso, preste atenção e mantenha a postura, porque o que vou relatar foi o ponto de inflexão da nossa história. O momento em que entendemos que o inimigo tinha deixado de ser instinto e tinha passado a ser comando. Após 20 anos de relativa tranquilidade, 20 anos em que a Zenit consolidou território, logística, cadeia de suprimentos e moral da tropa, recebemos um comunicado de uma das aldeias mais distantes sob nosso jugo. O tipo de mensagem que faz o alto comando sair da cadeira. Encontraram um depósito gigantesco, um porto seco repleto de contêineres, máquinas industriais e equipamentos intactos numa área infestada de bestas. Um grupo de batedores locais tentou aproximação e foi rechaçado por grande concentração de infectados, mas trouxeram provas. E quando nossos oficiais chegaram à aldeia para a averiguação, colocaram sobre a mesa algo que valia mais que munição, mais que combustível, mais que comida por um inverno inteiro. Microprocessadores de última geração, fabricados pouco antes da queda do mundo antigo. Aquilo não era apenas sucata tecnológica, era poder computacional, era controle de sistemas, era vantagem estratégica por décadas. O alto comando deliberou rápido, como sempre fizemos. A estratégia parecia sólida. Avanço com blindados na linha de frente, escolta pesada, trilhadores com veículos de carga para remoção de contêineres, perímetro fechado, limpeza progressiva, operação de livro-texto, logística impecável, autorização concedida. Dias de deslocamento depois, o comboio chegou às proximidades do Porto Seco e montou acampamento tático. É ali que cometemos o erro que custa caro em qualquer guerra. Subestimamos a adaptação do inimigo. Estávamos acostumados ao padrão das bestas, ataque em massa, ruído, corrida desordenada, pressão numérica. Colocamos a guarda montada, turnos rotativos, perímetro iluminado, sensores ativos, tudo dentro do protocolo. Só que naquela noite, o silêncio era diferente. Um por um, nossos sentinelas começaram a desaparecer. Não houve grito, não houve disparo. Foi execução profissional. Primeiro os motoristas, eliminados para impedir fuga. Depois sabotagem pontual. E então o ataque coordenado começou. Infectados irracionais vieram primeiro, como sempre, mas agora entendemos que eram linha de desgaste, carne de sacrifício para nos fazer gastar munição e testar resposta. Em seguida, berserques e corredores pressionaram os flancos. Grotescos bloquearam a mobilidade dos blindados, criando obstáculos vivos. Nossos homens reagiram, disciplina, fogo controlado, formação defensiva. Mas então veio o absurdo operacional. Explosões, bazucas, RPGs. Sim, armas antitanque sendo disparadas por criaturas que classificávamos como irracionais. Quando os primeiros projéteis perfuraram as blindagens, a operação virou um inferno. Fogo cruzado, gritos no rádio, blindados tentando reposicionamento sob impacto. Resistimos o quanto foi possível, e resistimos bem, mas não se luta contra a estratégia desconhecida com o manual antigo. A formação se rompeu. A retirada virou sobrevivência individual. Por um mês inteiro, consideramos o comboio perdido. Baixas totais presumidas, até que numa madrugada, com os portões da cidadela ainda fechados para a troca de turno, uma figura cambaleante apareceu na zona morta. Últimos filtros de máscara, desidratação severa, sinais claros de privação do nosso vírus de dependência. Era a rastejadora Rebeca, única sobrevivente confirmada. O alto comando a colocou imediatamente em isolamento médico e interrogatório estratégico. E o que ela relatou parecia delírio até cruzarmos os detalhes técnicos. Ela descreveu uma fêmea, mais loba do que humana, mas com postura, comando e inteligência tática. Ela coordenava tudo. Os Downs obedeciam a ela. Sim, os Downs, aqueles híbridos que já haviam demonstrado capacidade de organização, agora atuavam como oficiais de campo. Infectados comuns eram enviados para gastar munição e pressionar perímetro. Berserques e grotescos criavam brechas físicas. Corredores isolavam tentativas de fuga. Enquanto isso, a loba e alguns Downs operavam os lança-foguetes com precisão cirúrgica. Não era caos, era doutrina.
Rebecca falava com frieza, consequência lógica, descrevendo vetores de ataque, tempo de resposta, formação em camadas. A análise psicológica confirmou veracidade. Não era histéria, era relatório. O comando entendeu naquele momento que enfrentávamos algo inédito, uma liderança entre as bestas, um exército sem nome, mas com hierarquia. E se aquele grupo resolvesse marchar contra nós ao mesmo tempo em que vilas subjugadas se revoltassem, estaríamos sob ataque em duas frentes. Nenhuma muralha resiste à pressão interna e externa simultânea. A conclusão foi amarga. Não era mais questão de repovoar, era questão de sobreviver em novo formato. O bunker central, antes concebido como refúgio de último caso, virou projeto prioritário. Não bastava a montanha. Precisávamos de um mundo sob o mundo, subterrâneo completo, agricultura interna ampliada, reservatórios independentes, produção energética blindada. Começava ali a maior de todas as guerras, a guerra contra o tempo. Zenith endureceu, mão de ferro declarada, aquisição de recursos acelerada, controle rígido das aldeias, caçada aberta às bestas nas zonas estratégicas para ganhar janela operacional. Incursões baseadas em mapas militares antigos nos levaram a bases esquecidas, depósitos secretos, centros de pesquisa que sobreviveram ao colapso do mundo antigo. Recuperamos blindados adicionais, armamento pesado, tecnologia preservada. Em meio a essas aquisições, surgiu o Projeto 467, um blindado experimental com inteligência artificial autônoma, projetada para monitorar sinais vitais e localização da tripulação, capaz de retornar automaticamente à base se não detectasse mais vida a bordo. Aquilo elevou o moral. Homens lutam melhor quando acreditam que a máquina luta por eles também. Para economizar munição, desenvolvemos armamento PCP de alta potência, alimentado por compressores acoplados aos veículos dos trilhadores e a alguns blindados. Letalidade comparável a armas de fogo, sem clarão, sem estampido químico, silêncio operacional. Eficiência brutal. O efetivo aumentou. Chamadas públicas nas vilas, processamento de alimento intensificado, nada era desperdiçado. Cada incursão recolhia metal, tecido, carne, peças. Blindados voltavam carregados por dentro e por fora. A máquina precisava de combustível humano e material.